Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Eu recebo Deus nessa manhã abrindo o teu entendimento. Amém? Você escutando a voz de Deus, teu coração aberto para a palavra de hoje. E a reunião de hoje tem por título, anote, Servidores de Deus. É o nome da reunião de hoje. Servidores de Deus. Quem são os servidores de Deus? Como agem? Quais são as suas atitudes dos servidores de Deus? Os seus atos, as suas palavras. Quais são as suas palavras dos servidores de Deus? Para sabermos, vamos a Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Mateus, livro histórico, 5 é o capítulo, verso 1. E assim diz o livro histórico de Mateus. Capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, muita atenção nesse verso 3, porque quem está falando aqui é um servidor de Deus, o Senhor Jesus. E aqui ele vai falar como age um servidor de Deus. Como deve ser a sua atitude, as suas palavras, como deve ser o seu proceder. O proceder de um servidor de Deus está aqui, para o nosso crescimento espiritual. Verso 3, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro ensinamento de Jesus, a humildade. O servidor de Deus, ele é humilde. Pelo menos é o que se espera. Que ele seja humilde. Humilde para com as coisas de Deus. Humilde principalmente para com Deus. A palavra veio, ensinou assim, assim e assim. O servidor de Deus, ele é humilde para fazer e obedecer. Ele não discute. Ele não é do contra. Se você discute, isso não provém de um coração humilde. É necessário a gente reconhecer que a gente precisa viver a palavra. Eu preciso viver essa palavra aí. Humilde para reconhecer que uma autoridade, ela existe para o teu bem. Está no Evangelho, Romanos capítulo 13. Só os humildes reconhecem isso. Quem é do contra, eu é que sei o que eu tenho que fazer. Não é ele que tem que me dizer nada, não. Ele pode dizer para você, mas para mim ele não diz nada. Esse é o do contra. Essa pessoa ela não é humilde. Não é humilde para com as coisas de Deus, nem para com Deus, nem para com a autoridade de Deus. E sofre depois. Uma outra coisa que provém de um coração humilde, de um servo de Deus, ele reconhece que precisa limpar certas coisas do seu coração, tirar certas mágoas. O servidor de Deus, o humilde mesmo, ele reconhece, eu não posso pisar nas pessoas, eu não posso sair assim humilhando, maltratando as pessoas. Porque quem tem amor, quem tem humildade no coração, não maltrata as pessoas, não humilha, não pisa em ninguém. Não causa sofrimento no coração de ninguém com palavras. Não fica ofendendo. O humilde não age assim. Amém? Ele reconhece que precisa ter um coração limpo dessas coisas.
Toda falta de amor, toda falta de perdão acontece por falta de um coração humilde. Se está faltando perdão, se está faltando amor, isso acontece por falta de um coração humilde. Porque quem é humilde, perdoa. Há um perdão na pessoa. Ela libera esse perdão. O servidor de Deus tem humildade para reconhecer também, em suas orações, algo muito importante. Senhor, a tua vontade é a coisa mais importante na minha vida. A tua vontade, Senhor. A tua vontade é o que eu preciso, meu Deus. É a luz para o meu caminho. Porque eu não sei nada. O Senhor é que tem a soberania de todas as coisas. Eu não sei de nada. O humilde tem como característica essa atitude nas suas orações. Nós oramos aqui em nossas necessidades, em graça, sim, nós oramos. Mas acima de tudo, nós oramos para que seja feita a vontade de Deus, que pode ser totalmente contrária à sua. Em alguns momentos, pode acontecer diferente daquilo que você está pedindo. Pode ser contrária à sua vontade. Ser humilde não é ser um coitadinho, com aquele olhar de coitadinho no rosto, com a sua cabeça levemente inclinada ou para a direita ou para a esquerda. O lugar da humildade é no seu coração. E assim você vai andar de forma correta e piedosa e obediente a Deus. É no coração que tem que existir a humildade. Aí depois, o Senhor Jesus diz no verso 4 o seguinte, Mateus capítulo 5. Vamos prosseguir aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Quando você está chorando, você está em um momento de dor. E aqui diz que você vai ser consolado. E às vezes, infelizmente, tem algumas pessoas que precisam de uma dor para se achegar a Deus. Há pessoas que quando estão numa boa, dificilmente buscam a Deus. Principalmente quando estão adquirindo bens materiais. Aí que a dificuldade é grande. Quando estão tomando posse das coisas. Um bom salário, casa boa, carro do ano. Dificilmente buscam a Deus. E essas pessoas, às vezes precisam de um acontecimento. Infelizmente, tem pessoas que precisam de um momento de dor, de um momento extremamente difícil, sabe? Mas difícil mesmo, até de perder muitas coisas para se aproximarem de Deus. Parece que tem que chegar no fundo do poço para que você chegue lá, olha, vamos para a igreja agora, a pessoa, agora eu vou, já perdi isso, já perdi aquilo, estou sozinho agora. Tem pessoas que só se aproximam na angústia profunda, no sofrimento profundo. Veja que quando você sente uma fraqueza, uma dor, você se aproxima mais de Deus. Não é verdade? A gente se aproxima mais de Deus. Você ora mais, se torna mais humilde, fiel, congrega, adentra com vontade de falar com o irmão, de cumprimentar o irmão, de falar com o pastor. Deus permite momentos de solidão, momentos difíceis, mas com um propósito. Para aproximar você e quem está me ouvindo agora, dele. Dele. Você que está me ouvindo, Deus está permitindo esse momento de profundo sofrimento na tua vida, no teu casamento, dentro da tua casa, na vida do teu filho, para te aproximar dele. Porque por causa do teu rico salário, teu carro da tua casa, você tem sido um pouco orgulhoso, viu?
Recebo você sendo transformado em nome de Jesus, você que me ouve agora. Porque tem muita gente me ouvindo e precisa ter atitude de começar a congregar. Então aqui diz que bem-aventurado os que choram. É bom que isso aconteça, porque depois vai vir um renovo, vai vir uma restauração, uma transformação. Porque tem pessoas que quando está no bem bom, eu estou conquistando isso, estou tendo aquilo, eu não precisei estar na igreja. Eu nem precisei, comprei carro do ano e nem precisei estar na igreja. Olha, troquei de casa e nem precisei estar lá na igreja. Olha, eu comprei isso, nem precisei estar lá como você, naquela igreja. E nem precisei fazer aquilo e nem aquilo outro. Certo? Como nada se mantém de pé por sua própria força, você que está aqui, dê uma olhadinha agora para ver se está de pé. Deus diz que tudo é mantido por Ele. Ele que dá vida, respiração e tudo mais. Então, sem Ele, nada podemos, nada se mantém de pé. Fica de pé por um tempo e aparentemente, aquilo até causa uma reação em você. Puxa vida, o fulano não vai para a igreja e está caminhando. Será que eu também não devo sair? Será que eu também não devo parar de fazer certas coisas? De semear, de ser fiel, de estar muito na igreja? Dá tempo ao tempo. Dá uma olhadinha agora. Põe a cabeça na janela. Que você vai ver que quem está aqui servindo a Deus é um bem-aventurado. É um bem-aventurado. Você nunca perde por servir a Deus. Nunca deixa a esperança fugir do seu coração, o amor, a graça de Deus, as coisas de Deus. Nunca deixe ser humilde para com Deus, para com as coisas de Deus. Ao ponto de você achar que pelo bom salário que você tem, você não precisa congregar, você não precisa ouvir nada de Deus. Tem uma certa passagem de Deuteronômio, não precisa você abrir, que diz que é Ele que nos dá riqueza, que nos dá vida e que nos mantém de pé. E que nós temos que ser humildes para reconhecer isso todo dia. Eu já li isso aqui várias vezes para vocês. Seguindo, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o quê? A terra. Para a nossa natureza carnal, ser manso não é fácil. Essa é a mais pura verdade. Segundo a carne, não é fácil ser manso. A gente só consegue através do Espírito. Porque às vezes a vontade que a gente tem é de dar um soco na cara da pessoa. Um pontapé, um chute mesmo. É de quebrar alguma coisa na cabeça da pessoa. Não é fácil ser manso, abençoado. Porque as pessoas nos decepcionam. E muito. É gente que mente para você, fala mentira, misericórdia. Não precisava mentir, a pessoa está mentindo. Então a vontade que a gente tem às vezes, é dar um soco na cara. Nem precisava ficar mentindo, meu Deus do céu. Para que isso? Uma vida de mentira. E você trata bem aquela pessoa, né? E a pessoa retribui o bem que você faz com mentira, com maldade, com malícia, com traição, com ingratidão. Infelizmente, existe esse tipo de coisa. Mas a mansidão é fruto do Espírito. E eu recebo você tomando posse. Amém? E aquele que tem esse fruto ativado, sabe esperar, é um bem-aventurado. Então, quem está sendo cultivado por Deus, como se cultiva uma planta, ele herda a mansidão de Deus. Você que está aqui congregando, alimentando seu espírito, você herda isso. Você vai herdando isso. Você passa a ter paciência, você passa a ter domínio próprio, com situações que você não tinha. E eu vejo que eu já mudei bastante, porque em outras épocas, eu não ia ter tanta brandura assim não, tranquilidade não, eu ia botar fogo dentro da casa. Tacaria fogo, mas agora não. O Espírito de Deus tem me dado mansidão, domínio próprio, porque, olha, se fosse há um tempo atrás, eu teria reagido de uma outra maneira. Mas graças a Deus o Evangelho tem mudado meu coração, a minha mente, em nome de Jesus.
Tem me dado calma que eu não tinha em anos antes. Então, quando você está sendo cultivado por Deus, você vai herdando. Amém? Você vai tomando posse desse fruto que se chama mansidão. Esse manso, diz aqui, ó, que ele toma posse, que ele herda a terra, ou seja, ele toma posse do reino de Deus. Diga, do reino de Deus. O manso toma posse do reino de Deus, porque esse não vai agir pela carne. A carne quer bater, a carne quer vingança, a carne quer matar, não é verdade? Meu Deus do céu, se depender desse corpo, acontece cada coisa ruim, cada coisa feia. O manso, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Às vezes você tem aquele momento de ira. Nós estamos em um corpo de carne, não dá para negar. Isso acontece, a gente tem esse momento de ira. Até um dos apóstolos de Jesus teve, né? Ele foi lá e cortou a orelha do soldado. Aí Jesus, calma aí, meu filho. Misericórdia. Se você com a faca na mão, você é um perigo. Você sai cortando todo mundo. Você sai matando. Calma aí. Então, essa carne aqui, abençoada, é osso duro de roer, é difícil. Às vezes temos momentos assim, mas você tem que segurar, você tem que superar. É o que Deus espera, que a gente supere essa fúria, que às vezes vem e você, eu vou brigar. Aí Deus, não faça isso. Vai ficar tudo muito pior para você. Vai ficar mais difícil ainda a situação. Então o Espírito Santo nos dá calma. Não é você que tem que tomar atitude contra ninguém. Tem pessoas que têm dificuldade de receber essa palavra. Porque ela quer fazer a coisa, ela quer agir. Mas não é você que tem que tomar nenhuma atitude contra ninguém. Se é que você quer ser um servidor de Deus. Os servidores de Deus, eles deixam as coisas na soberania de Deus. Ele não age contra ninguém. Ele deixa na soberania de Deus. Ele faz como Davi. E eu vou chegar lá nessa parte. Ele faz como Davi, quando estava com problemas com Saul. Porque Saul queria matar quem? Davi. Foi que Davi fez contra Saul? Nada. O problema é que Saul tinha inveja de Davi. Algo que nunca aconteceu com você e nunca vai acontecer. Alguém tem inveja de você? Jamais, ninguém vai ter. Ao ponto de provocar você, perseguir você, querer tomar o que é seu, isso mais não custa nada a gente falar, prevenir seu coração dessas coisas. Então Davi, diz a Bíblia, a gente vai chegar lá, que ele, olha Senhor, se eu estiver errado, que o Senhor me corrija. Mas se o erro está com ele, que ele seja corrigido. Faça justiça em minha vida, Senhor. Eu entrego em tuas mãos. Porque eu não estou aqui para agir contra ninguém. E olha que Davi teve a oportunidade de matar Saul no momento que ele estava lá na caverna, aliviando o ventre. Ou melhor, quando ele estava lá cagando. Tem gente que ficou meio assim assustado. Nossa, que palavra feia, pastor. Estava cagando. Teve gente que me olhou assim meio estranho. Nossa, que coisa. Nossa, que palavra nova, renovadora, eu nunca ouvi. Então tá bom, eu vou reformular a minha frase. Ele estava soltando o barrão. Ele estava soltando um barrão. Aí Davi teve toda a oportunidade de matá-lo, mas ele foi lá e só cortou um pedaço do manto. Só o fato dele ter cortado aquele pedacinho do manto, aquilo causou um peso no coração dele tão grande que ele falou, eu não estou aqui para isso. Para fazer justiça com as minhas próprias mãos. Só ter cortado um pedacinho do manto dele, isso já pesou no meu coração. Você sabia que quando a gente está sendo cultivado por Deus, quando a gente herda a mansidão, a humildade, o amor de Deus está ativado em nós, certas atitudes logo pesam na gente. Uma palavra, um ato seu logo pesa. Meu Deus. Isso também aconteceu com Davi. É impressionante, né? O servidor de Deus, ele não consegue agir
Ele espera em Deus. Isso é muito importante, você esperar no teu Senhor abençoado. Espere nele. Não busque o plano B. Não busque o plano B. Ah, eu orei, Deus não fez nada. Parece que não vai fazer, viu? Vai sim. Parecia que Deus também não estava agindo no problema que Davi estava enfrentando. Mas Deus estava agindo. Depois Saul saiu do caminho. E Davi ficou livre daquele problema. O desejo da nossa carne é fazer vingança, logo, para com aqueles que nos feriram. É muito difícil suportar quem está nos maltratando. Nesses momentos, o desejo é de fazer vingança. E nesses momentos, o que Deus espera é que você supere. O desejo da carne é agir. E nesse momento Deus espera que você supere. Esse caminho da justiça, diz Paulo, pertence a Deus. Hebreus 10:30. Anote em casa você lê. O caminho da justiça pertence a Deus. E Davi também entendeu isso. No problema que ele tinha com Saul. Mantenha a tua mão aqui. E vamos ver com Bíblia essa questão de Davi e Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, a partir do verso 4. É bom a gente ver esse exemplo na Bíblia, para a gente, nas nossas situações, nas circunstâncias da nossa vida, a gente também esperar em Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será para todos sempre. Então o Deus que fez justiça na vida de Davi também fará na sua causa. Diga, eu recebo essa palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, a partir do verso 4. Existe um subtítulo em negrito, ó, acima do capítulo 24, que diz assim: Davi poupa a vida de Saul. Está vendo? Ele poupou a vida de Saul, ele poderia ter matado. Eu mesmo vou resolver essa questão aqui, eu vou fazer vingança com as minhas próprias mãos. Mas essa não é a atitude que Deus espera de um servidor dele. E começa assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos do teu inimigo. Como quem diz assim: Davi, aproveita que agora tu pode matar ele. Ó, Deus está te dando a oportunidade, viu? Pega ele hoje. Eis que te entrego nas mãos do teu inimigo. Far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Bom, cortar só um pedacinho. Olha só o que aconteceu com o coração de Davi. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o quê? O coração. Bateu um peso no coração dele. Nossa, só de ter cortado um pedaço do manto, eu já sinto que eu não deveria ter agido dessa maneira. Eu tenho que esperar em Deus. Eu não tenho que fazer nada contra Saul. Nada. Mas nem cortar um pedacinho do manto dele. Isso é muito importante da gente ver aqui na Bíblia, abençoado. Aqui está um servidor de Deus. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de quem? De Saul. Agora, para remir o tempo, veja o que diz o verso 12 e o verso 15. O 12 e o 15. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me. Quem? O Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não será contra ti. Verso 15. Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre o quê? Da tua mão. Se eu estiver errado, que Deus me corrija. Mas se é você, que Deus te corrija, Saul. Mas eu não vou encostar a mão, eu não vou tomar nenhuma atitude contra você. Será que isso te ensina alguma coisa, abençoado? Na hora da raiva, na hora da ira, qual é a vontade que a nossa carne tem? De avançar
de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Sabe de uma coisa? Eu vou partir para o plano B. Porque eu orei e Deus até agora não fez nada com essa peste aqui no meu trabalho. Deixa que hoje eu resolvo. Eu vou fechar a porta aqui, eu mato ela aqui dentro mesmo. Eu acabo com ela aqui. Cadê um extintor? Vou pegar um extintor aqui, eu amasso a cabeça dela e já vamos embora. Não, a vontade que a gente tem de resolver o negócio. Parece ser engraçado, mas o negócio é sério. Na hora da raiva, a gente quer fazer muita coisa. A carne fala por antecipação. Mas eu recebo você no mandamento do Senhor. Amém? Voltemos a Mateus capítulo 5. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão o reino de Deus. Eu recebo você tendo esse fruto ativado aí no seu coração, na sua vida, na sua mente. E esperando, como Davi, que Deus julgue a minha causa, a minha situação. Não vou tomar satisfação com ele, não. Porque senão eu posso matá-lo. E isso vai ser pior para mim, para o meu coração, para a minha vida. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Fartos. Está vendo? Uma coisa complementa a outra. Quem espera, toma posse da justiça. Eu tenho fome e sede de justiça, por estar aqui no púlpito pregando. Há muito tempo eu estou esperando em Deus e vou esperar até o fim. A esperança que eu tenho no meu coração é de ver aquele coração duro, de pedra, se convertendo. E eu vou esperar isso. E eu tenho esperado. Recebo você tendo essa esperança e não deixando essa esperança fugir do seu coração. Porque você olha para a situação e a carne, isso aí não tem mais jeito não, hein? A esperança parece que vai embora, você vem para a igreja até meio desanimado, com relação àquilo ali não tem mudança, eu vou seguir do meu jeito, e eu recebo que Deus vai mudar todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Eu espero em Deus. Que muitas pessoas abram os olhos para o Evangelho da graça. Que muitos corações que se encontram agora duros, sejam convertidos, aquebrantados por o Evangelho de Deus. Eu tenho orado, vou continuar orando e espero e vou esperar até o fim esse milagre. Pessoas se convertendo para o Evangelho, olhos se abrindo para a verdade, entendendo que Deus não é objetos. Quantas pessoas você conhece que adoram imagens, que adoram um pedaço de pau, um pedaço de gesso, e você fica assim, meu Deus, como é que pode? No ano que estamos, e a pessoa ainda na idolatria, com tanto conhecimento na Bíblia, que devemos só adorar e amar a Deus, e a pessoa ainda está nessa situação aí, adorando imagem, de joelhos, e pedindo para um e pedindo para outro, porque na hora do desespero a pessoa pede para todos os santos, ela fica confiante até um certo ponto, quando bate o desespero, que todos os santos me ajudem, em um nome de Jesus. Aí põe Jesus no meio, por último, aí Jesus, agora vem Jesus, que agora eu quero o Senhor. Então eu recebo que esses olhos se abram, para entender que Deus não é objeto. As pessoas que vivem no sistema religioso, eu espero por isso, e recebo que Deus vai me dar resposta. Assim como Deus também vai te dar resposta. Porque você tem orado pelos seus, da sua família, da sua casa, marido, filho. Eu recebo você tomando posse dessa vitória em nome de Jesus. Que esses olhos, que esses corações, que esses familiares também tenham o seu coração aquebrantado, convertido à graça de Deus. A gente quer que a coisa aconteça logo, mas tudo é no ritmo de Deus. É no ritmo dele, é no tempo dele. Às vezes você quer dançar uma música mais agitada, e Deus, não, é valsa mesmo. Aí você, não, eu quero uma coisa mais agitada, e Deus, não, é valsa, meu filho, vai na valsa. Vai na valsa. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Eu sei, quer dançar valsa com o pastor, é só chamar. Pastor Sandro é pé de valsa, ó. 1, 2, 3. 1,
2, 3. Taram, taram. Eu sei, rapaz. Então, nesse ponto, nesse aspecto que estamos meditando aqui, a gente quer que as coisas aconteçam logo. Mas a gente tem que esperar o tempo de Deus. Amém? Verso 7, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Eu recebo você exercendo misericórdia, amém? É muito importante. Chegou ao seu conhecimento o sofrimento de alguém, procure ajudar essa pessoa, principalmente com a palavra de Deus. Exerça misericórdia. Chegou ao seu conhecimento, fulano está sofrendo. Ah, pastor, mas se eu der um CD e falar da igreja, não vai querer saber. Aí já não é problema seu, é problema da pessoa. Você fez a sua parte. Você levou o CD ou você mandou a mensagem pelo WhatsApp. Está sofrendo? Por esses dias você tomou conhecimento. Está num sofrimento terrível. Eu vou mandar a mensagem, mas talvez a pessoa não queira. Aí já é problema da pessoa. Você fez a sua parte. O importante é você ser misericordioso. Exercer misericórdia. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão o quê? A Deus. O limpo de coração é aquela pessoa que já tirou a mágoa, o ódio do coração. Ela não tem inveja de ninguém. A pessoa pode comprar um caminhão de coisas. E ela, graças a Deus, que bom, fico feliz. Há uma sinceridade nas palavras da pessoa. A pessoa, não, estou feliz. Você comprou isso? Graças a Deus, fiquei muito contente, viu? Ela se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Ela é essa pessoa, sabe? Verdadeira, ela se alegra mesmo. Não é uma coisa falsa. Agora, tem aqueles que, por não estar reinando em vida, por estarem na carne, fala, mas a gente percebe que tem uma certa inveja ali. Graças a Deus, né? Que conseguiu. Agora vamos ver até quando. Tem gente meio assim, né, nas palavras. Até quando? Tá trabalhando. Fiquei sabendo que está trabalhando em um salário, maravilhoso. Vamos ver até quando vai continuar empregado lá. Graças a Deus, mas vamos ver até quando. Aí tem uma certa inveja aí. A gente não deve desejar mal para ninguém. Que tudo dê certo. Em nome de Jesus. Verso 9, Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de quem? De Deus. O pacificador, ele põe água na fogueira. Água. Atenção no que eu estou falando, hein? Já tem gente que põe lenha. Ele põe brasa na fogueira. Às vezes, 2, 3 pessoas estão conversando, estão falando mal de alguém, aí ele chega, aí ela chega. É isso mesmo que vocês estão falando aí. E tem mais que ela fez e que vocês não estão sabendo. Que ele fez e que vocês não sabem. Mas eu vou contar tudinho agora. Vou contar tudinho agora. Que vocês nem sabem, mas vou falar agora. Tem mais. O pacificador evita. Eu poderia até falar, o pessoal está falando aí, eu poderia até falar alguma coisa que eu sei, mas sabe de uma coisa? Eu não vou falar não, porque isso não pertence à minha vida, pertence à vida do fulano, depois ele vai ficar sabendo, ou ela vai ficar sabendo, e isso vai virar uma bola de neve contra mim. Contra mim. Então eu vou deixar isso para lá, em nome de Jesus. Ela deixa para lá. Tem pessoas que têm um hábito ruim de espalhar fofoca, de espalhar ódio, de espalhar mentiras, situações, enfim. Então é muito importante a gente evitar isso. Seguindo, o Senhor Jesus diz mais, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por causa dessa palavra, por causa desse evangelho, isso vem, isso acontece. Quando você fala do evangelho, das coisas espirituais, você é perseguido. Agora, se você fala o que o sistema prega, o sistema religioso, aí ninguém te persegue. Pelo contrário, as pessoas te aplaudem, chamam você de irmão, varão ungido,
Ei, irmão abençoado, cumprimenta você. Agora, aquela pessoa que você cumprimenta, se você para falar do ensinamento da graça mesmo, revela o evangelho, essa pessoa já fica indiferente com você. Aí você passa a ser perseguido por causa da justiça. E essa justiça é o evangelho. São as coisas espirituais, a graça de Deus. Não é outra coisa. Você é perseguido. Você que já falou que o diabo está destruído, você já deve ter sido perseguido por causa disso. Tem pessoas que talvez nem falam mais com você. Mas enquanto você estava cumprimentando a pessoa, Pai do Senhor, bom dia, boa tarde, Pai do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, a pessoa estava te vendo como um varão do Senhor, um ungido de Deus, uma pessoa maravilhosa, mas foi você falar que o diabo está destruído, foi você falar da salvação, que Cristo já te deu a salvação, que você é propriedade exclusiva de Deus, a pessoa já mudou para você, até se afastou de você, nem fala mais com você. Então, tem pessoas que ela muda de atitude quando a gente fala do evangelho, a gente passa a ser perseguido dessa maneira. Agora, se você fala as coisas da lei, ninguém te persegue. Ah, eu estou fazendo corrente, eu também, ah, que maravilha, ninguém te persegue. Agora vai falar que você parou de fazer corrente e que você acredita que o diabo está destruído. Você faz corrente? Não. Na sua igreja não tem corrente? Não. E na sua igreja você não se batizou nas águas? Não tem essa coisa de batismo? Não, não tem. O quê? Está amarrado. Aí começa. Várias situações de carne, várias perseguições por causa do conhecimento da graça de Deus. Talvez você é perseguido dentro da sua casa, porque você vem aqui. Perseguido por causa do evangelho. Mas não fique triste. Aqui diz que você é um bem-aventurado. Porque você não vem aqui para fazer algo errado. Você vem aqui para ter comunhão com quem? Com Deus. Então você é um bem-aventurado. Você está sendo perseguido por fazer o quê? A vontade de Deus. Todos que querem servir a Deus serão o quê? Perseguidos. Mas serão também protegidos por Deus. Serão perseguidos, mas também serão protegidos, como eu e você. Somos perseguidos, mas somos protegidos. Verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Pode acontecer, viu? Mas acredita quem quiser, né? Quando alguém diz algo contra o servo de Deus, fala mentiras, age com maldade, acredita quem quiser. A pior coisa que tem é a pessoa ouvir certas pessoas que falam contra e dar crédito ao que ela está dizendo. É a pior coisa que tem. Porque se você está perto da gente, de nós pastores aqui, você sabe que não é assim como a pessoa está dizendo. Você sabe. Tem muita gente lá fora para falar mal de igreja, para falar mal de pastor. Mas você que está aqui pertinho da gente, sabe que não é assim. Então, você não deve dar crédito. Você nunca deve dar crédito a uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Por quê? Uma pessoa que tem compromisso com Deus, ela não age assim, ela não faz isso. Só quem não tem compromisso é que age carnalmente contra uma autoridade de Deus, contra a igreja, dizendo todo mal contra nós. Falando mentiras, calúnias. Verso 12. Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Como foi a vida de Elias? Perseguido. Como foi a vida do profeta Jeremias? Perseguido. Como foi a vida do apóstolo Paulo? Perseguido. Como foi a vida do Senhor Jesus? Perseguido. Então, como será a nossa? Perseguição também. Mas somos bem o quê? Aventurados. Amém? Bem-aventurados. Graças a Deus. Verso 13. Vós sois sal da terra. Diga, eu recebo essa palavra. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por isso que é muito importante você vir o máximo de vezes à sua igreja, congregar, para que você não perca o sabor. Um sal insípido
ele não tem mais sabor, ele não dá mais sabor a nada. Nada, nada, nada. Então eu recebo você estando mais perto da graça de Deus, para você não perder o sabor pela graça de Deus, o seu amor por Deus e pelas coisas de Deus, porque isso pode acontecer. A carne da gente fala e a carne de outras pessoas milita, e isso pode acontecer. Tem pessoas que eu já vi perdendo o sabor pela graça de Deus. Colaboradores, membros, pastores, bispos. Eu já vi muita gente perdendo o sabor pela graça de Deus, o seu amor pelas coisas de Deus, pela graça de Deus. Já vi muita gente. Pessoas que pararam de congregar, pararam de semear, pararam de ter compromisso com o Evangelho. Começaram a entrar na igreja assim, sabe, mal falando com um e com o outro. E quando foi ver, o fulano se afastou, saiu. E só Deus sabe aonde que está agora. Porque se perde, né? Agora foi pisado por Deus? Não, foi pisado por homens. Deixou aquela palavra negativa entrar e hoje está sofrendo. Porque um ramo desligado da videira sofre, padece. Verso 14. Vós sois luz do mundo. Diga, eu recebo. Diga, graças a Deus, eu sou luz do mundo. Vós sois luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz. Diga, eu recebo essa palavra. Eu recebo você iluminando muitas vidas com o Evangelho da graça de Deus, iluminando o mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Graças a Deus. Então esses são os servidores de Deus. Aqui está o ato, o agir, as palavras de um servidor de Deus. Então, aquele que é cristão, humilde, com um ensinamento desse, ele pensa, bom, eu me recebo vivendo por esse ensino de hoje, em nome de Jesus. Eu preciso. Tudo que o pastor ensinou hoje é importante e eu preciso viver. Você que põe em prática, você está sendo um filho de Deus. Você está sendo um filho obediente. Você está sendo um cristão. Você está sendo um servidor de Deus. Você está sendo humilde para reconhecer. Tudo que ele falou é verdade. Tudo que ele falou a gente precisa viver. Para que a nossa vida dê certo. E dá certo. Amém? Vamos estar de pé? Vamos falar com Deus um pouco? Vamos orar. O nosso Senhor Jesus, nessa manhã, nos deu aqui um plano de batalha. Para você suplantar as lutas da vida e as pessoas carnais. Um plano de batalha, de como superar problemas e pessoas difíceis segundo a carne. Ele te deu um plano de batalha. Então coloque esse plano de batalha em prática, em nome de Jesus. E vamos falar com Deus. Obrigado, Deus, em primeiro lugar, por esse ensinamento de hoje. Por esse importante ensino que o Senhor nos deu, Senhor. Me ajuda, Deus, a viver o ensinamento de hoje. A viver por esse ensinamento que nos foi dado nessa manhã, Senhor. Me dá condições, me capacita, Senhor, a ter o coração humilde, que foi o primeiro ensinamento que o Senhor nos deu. Humildade, Senhor. Limpar meu coração, ser humilde diante de Ti, Senhor, em primeiro lugar. Quando o Teu servo traz o ensinamento, quando o Teu servo traz a palavra, haver dentro de mim, no meu coração, obediência, Senhor. Porque quando a autoridade fala, é o Senhor através da boca dele, e eu conferi tudo o que ele falou, coisas espirituais com coisas espirituais. Então me capacita, Senhor, a viver a humildade, a mansidão, a perseverança nos momentos difíceis, Senhor. Eu quero ser esse servo do bem.
O Senhor falou: bem-aventurado aquele que tem um coração limpo. E eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser um pacificador, meu Deus. Eu não quero sair espalhando fofoca, falando coisas, maldade, enfim, falando mal das pessoas. Não, eu não quero estar nessa situação. Eu quero evitar isso em minha vida. Eu quero ser um pacificador. Eu não estou aqui para jogar lenha na fogueira. Eu estou aqui, meu Deus, para apaziguar as coisas. Eu estou aqui para ser um cristão, um servidor de Deus. Então eu me recebo na palavra de hoje, no ensinamento de hoje, meu Deus. Tendo essa confiança, tendo o coração limpo, tendo paciência quando perseguido sou, pois o Senhor fará justiça. Assim como o Senhor fez na vida de Davi, quando Davi estava enfrentando problemas com o rei Saul. Senhor, me ajuda, para que essa palavra não seja como uma folha de papel levada pelo vento, mas que seja um ensinamento que veio para ficar dentro do meu coração, hoje, amanhã e sempre. Se existe algo que você precisa superar na sua vida, e que foi falado hoje, e que você sentiu no seu coração, Deus está falando comigo nesse ponto. Então, converse com Deus, fale com Deus. Deus, eu recebo, eu mudando nisso, eu tendo um coração melhor nisso, eu me recebo sendo um servo do bem, um servidor do Senhor nesse aspecto aí. Porque eu senti dentro de mim que a palavra estava falando comigo. Eu me recebo sendo nova criatura nessa questão, em um nome do Senhor Jesus. Porque falou comigo esse ponto. E eu preciso mudar nesse ponto. E eu me recebo transformado nesse ponto, em um nome de Jesus. Me recebo sendo luz do mundo, sal da terra, como foi ensinado hoje. Eu recebo a minha vida sendo cultivada por Ti, Deus, como se cultiva uma planta. Eu recebo a minha vida herdando a mansidão, a humildade, o amor, a brandura, o domínio próprio, a paz, a harmonia. Eu me recebo esperando a Tua justiça. Porque o Teu Evangelho diz que as minhas armas não são carnais, são espirituais. E justiça é uma arma espiritual. Então, eu não devo ter atitude contra ninguém. Porque se eu tiver, isso são armas carnais. E o Evangelho diz que as minhas armas Bom dia a todos. Tenham todos a melhor semana da sua vida. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.